Mas antes eu quero falar com o Altair aqui, primeiro parabenizar e trazer aqui o nosso reconhecimento, a nossa gratidão pelo trabalho voluntário, Altair, que você liderou junto com um grupo de voluntários aí do MSJet e outros que se juntaram no resgate e salvamento às vítimas lá no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade que você está aqui com a gente. Tem até imagens aí que foram, né, das redes sociais sobre esse trabalho que vocês fizeram e realmente de coração, parabenizar vocês, porque homens de coragem, pais de família, empresários, e que deixaram o aconchego e do lar, deixaram a família para ir lá ajudar esses irmãos nossos que passam por essa dificuldade lá no Rio Grande do Sul. E vocês chegaram lá no momento mais crucial, né? Aproveitar a oportunidade de parabenizar e contar um pouquinho dessa experiência pra gente, Altair. Bom dia. Bom dia, Nestor. Para mim, primeiramente, é uma satisfação poder estar mais uma vez aqui com RC Notícias. E vamos falar um pouquinho dessa minha experiência lá no Rio Grande do Sul. É algo que impactou diretamente a minha vida e todas aquelas pessoas que participou dessa missão lá, que na hora que eu recebi o chamado, eu olhei para minha esposa e falei, eu tenho que ir. Eu tenho que ir porque não posso ser covarde de ver a necessidade dessas pessoas e sabendo que naquele local só ia utilizar navegações e a gente se omitir por um pedido de socorro desse. Então foi esse pedido de socorro que me motivou a ir. E fiquei muito grato a Deus de poder participar de uma missão tão delicada, de uma missão tão nobre, mas ao mesmo tempo nos dedicamos o máximo ali àqueles irmãos gaúchos que estão vivendo ainda aquela situação muito delicada. É um cenário de guerra, algo muito triste de ver. Nunca imaginei ver aquilo no nosso Brasil, mas, Nestor, eu identifiquei lá o que aconteceu. Infelizmente é omissão de algumas pessoas. Isso foi noticiado há 10 anos atrás. Se não fizesse um procedimento auxiliar lá, Rio Grande do Sul ia ser consumido por água. E justamente os 10 anos se cumpriu aquilo que aquela pessoa na época noticiava e protocolou um projeto na Assembleia Legislativa daquele estado pedindo socorro, que o pessoal desse atenção para aquele projeto dele, e não foi dado atenção para esse projeto, e o Rio Grande do Sul sofreu essa tragédia, essa inundação de grande proporção que atingiu 46 municípios daquele estado. Então, assim, eu que estive lá, Nestor, mais os jeteiros que estavam lá comigo, pôde vivenciar aquilo lá. É uma cena de guerra, literalmente. Eu tenho um amigo que eu conversei, que é lá do Rio Grande do Sul. E ele me dizia o seguinte: tudo que você está vendo aí nas redes sociais, nos noticiários, é muito menor do que é a realidade aqui hoje. Então você que esteve lá, quando você chegou, se deparou com a situação lá? Nestor, assim, só para o pessoal entender a geografia de Porto Alegre. O centro de Porto Alegre ele estava inundado, mas não tinha destruição, só tinha inundação. O ponto crítico é a parte de Guaíba, Eldorado, que é como se fosse uma ilha, do outro lado do rio. Essa foi as partes mais atingidas. Então, assim, quando a gente chegou, alagado. Mas quando a gente colocou o jet ski na água e fomos para os pontos críticos, aí nós se deparamos com aquela cena de guerra. Pessoas pedindo socorro, animal trepado em grade, todo aquele cenário que a mídia estava transmitindo, a gente estava vivenciando e sofrendo de ouvir o relato daquelas pessoas, às vezes gritando por socorro, por ajuda. E nesse momento o Altair deixou de ser coração e teve que ser um pouco mais razão para poder avançar de maneira sábia dentro daquele terreno a qual a gente não está acostumado a navegar, porque você navegava por dentro das cidades e tudo alagado, casas com os móveis tudo jogado para fora por causa da força da água. Então tinha uma certa dificuldade para você navegar naquele ambiente e cheio de obstáculo, placa de sinalização. Para você ter uma ideia, as nossas referências era a cabeça da placa de pare, que ela deveria ter uns 5 centímetros para fora da água.
Então isso era o nosso marco para a gente poder se movimentar dentro daquela determinada cidade onde a gente estava atuando. Você estava em quantos lá? Quantos dos Jets? Começou com 14, o convite para mim poder ir para essa missão começou, quem me fez esse convite foi o Juliano Ferro, que é prefeito de Viema. Sim. Eu estava em Sonora fazendo um evento náutico lá e o Juliano quase não me liga, mas é meu amigo pessoal e eu vi aquela ligação dele, eu falei, aconteceu alguma coisa, eu estava no microfone ao vivo lá falando, pedi licença um pouquinho, falei, Juliano, estou ao vivo aqui. Ele falou assim, olha o que eu te mandei aí no teu vídeo, e começou a insistir para me olhar naquele momento. E aí eu falei, só um minutinho. Aí deixei ele na linha aqui, fui abrir o WhatsApp, e aí tinha um camarada falando assim, Juliano Ferro, Altair, presidente do MSJet, nos socorre. E aquilo na hora eu arrepiei assim, e a emoção veio no meu coração. E eu olhei para minha esposa, peguei o microfone assim, falei, eu vou. Pode confirmar aí, Juliano, que eu vou para essa missão aí. Aí minha esposa, pra onde? Eu falei, depois eu te conto. Mas eu vou. Juliano, pode confirmar. Já desliguei o telefone na cara dele. E já corri pra antecipar o término daquela minha entrevista ali. E me escondi, saí do meio do público e corri dentro do carro lá e fui ver aquele vídeo. E ali as lágrimas veio, eu me comovi naquele momento. E naquele momento o evento que eu tava tocando ali acabou pra mim. Porque não tinha mais sentido eu permanecer ali sabendo que pessoas estavam lá correndo risco de vida. Mas por respeito àquele município Sonora com onde eu estava, eu chamei minha esposa e falei, nós vamos fazer esse procedimento, vamos continuar hoje, amanhã eu vou fazer a abertura do evento, vou pedir desculpa e vou deslocar e vou para o Rio Grande do Sul. E no outro dia eu fiz desse jeito, iniciei o evento, pedi desculpa, saí dali e só parei em Porto Alegre. Mas Nestor, com toda essa correria, com todo o rope do Vamos, vai ser uma das navegações assim mais nobre que eu fiz até hoje na minha vida. Porque a gente não foi lá para receber flash de ninguém, nós não fomos lá para mostrar nada para ninguém, nós fomos porque nós se comovemos com aquela situação. E a gente pôde mostrar o quanto foi importante essas embarcações lá. Porque realmente essas embarcações fez a diferença. Essa imagem que está mostrando desse pôr do sol aí, nesse momento nós estamos pegando um cachorro, vocês vão ver que tem uma pessoa no telhado, aí eu pedi para esse jeteiro com essa socorrista pegar o animal, logo em seguida eu fui lá, peguei a pessoa de cima do telhado, saímos ali, logo na sequência tinha uma outra pessoa numa sacada de uma casa. E assim, conforme você ia avançando dentro desse terreno, dessa área de combate, você tinha que ter uma sensibilidade de ver aquela pessoa que aguentava ficar mais 2, 3 horas ali, ou passar mais uma noite naquele determinado local, ou aquela pessoa que estava em cima do Eternite lá com a marola batendo, vendo a hora de quebrar e a pessoa morrer afogado. Porque cair na água, na correnteza daquela, certamente essa pessoa ia vir a óbito, morrer afogada, porque a pressão da água era muito forte. E aí eu sempre tentava passar para o meu grupo para eles terem essa sensibilidade de socorrer aquelas pessoas que estão numa situação mais vulnerável e aquelas que estão melhor abrigadas, a gente voltava depois, ali a gente já mandava a localização, porque estava dentro da cidade, todo mundo tinha internet, manda a localização daquele ponto e depois a gente ia lá dar uma assistência naquele ponto para ninguém ficar sem uma resposta. Então foi uma missão muito satisfatória, muito gratificante, porque a gente pôde ajudar essas pessoas. Missão nobre. O Altair, quantos dias vocês ficaram lá? Eu fiquei o total lá 18 dias, 14 dias dentro da água. E como que era o dia a dia de vocês? Acordavam... Primeira semana a gente trabalhamos com 14 graus. Tranquilo, suportável. A segunda semana a temperatura bateu 7 graus. Nossa. E lá o frio ele é intenso. Então veio uma preocupação. Você vai ver nas imagens, a gente sempre trabalhando encapuzado de tudo, de luva, a roupa de borracha não estava dando conta por causa do frio. E eu estava vendo o pessoal reclamando e tal, aí eu falei pro seu Cleto, que era a pessoa que ficou responsável por toda a despesa. Falei, seu Cleto, corre lá, me compra capa de chuva de moto para todo mundo.
Corremos lá, compramos capa de chuva. Aí a capa de chuva não deixava molhar a nossa roupa de borracha. E o corpo ficou sempre aquecido. Aí acabou. Aí nós trabalhou tranquilo, sem risco de ficar doente. Porque a minha preocupação era algum piloto baixar. E a gente sabia que se baixasse um piloto, ia ser uma pessoa que deixava de ser resgatada naquela correria. Mas assim, o nosso dia a dia lá, Nestor, era cedo na água, entrava cedo, sem hora para sair. Teve um dia que eu tava... Vários pilotos teve hipotermia, vários pilotos, por mais que a gente cuidava ali, mas muitos corria lá, tinha que ser atendido, restabelecia a temperatura do corpo, voltava para a água. Essa era a nossa rotina. E aí um dia era 19h30, o capitão Contar estava lá comigo também, e o capitão veio e falou: Altair, vamos ter que voltar lá em determinado local. E eu tinha tirado a roupa, já estava tentando me aquecer ali, mas naquele momento eu não sou de reclamar, eu falei: tô pronto, só vou pegar a lanterna no carro. E aí, quando a gente estava se preparando já, estava embarcado no jet ski, chegou a notícia que já tinha passado um barco lá e resgatado aquelas pessoas. Então assim, a gente tinha hora para entrar e não tinha hora para sair. Porque quando você recebia o chamado, e o Contar, por ele ser muito bom de GPS, eu falei para ele: quando eu receber a demanda aqui, eu vou te mandar, você já prepara a localização, deixa que eu mexo com o socorrista e você só se atenta com a localização, para nós não perder tempo. Porque a gente equalizou a nossa equipe para a gente realmente poder trabalhar de uma maneira eficiente dentro desse local. E aí o Contar ficou responsável pela localização e eu pela turma. Quem ia, quem não ia. Então a gente já saía com o Contar já preparado com a localização para a gente dar uma resposta rápida para esses resgates. Altair, as pessoas resgatadas eram encaminhadas para abrigos. Na verdade, não. Na nossa situação, a gente pegava aquelas pessoas do ponto onde elas estavam ali e levava para os pontos de apoio. Ou era barco, sim, ou era aqueles final da rua onde a água não chegou. E lá teria as pessoas que iam fazer a triagem, a equipe médica. Então assim, Nestor, foi montado uma estrutura fantástica. Mas uma estrutura que foi o povo pelo povo. Você conversava, ninguém praticamente era do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul ele foi atingido. Sim. Era voluntários de outros estados, médicos, veterinários, enfermeiros, socorrista, bombeiro. Todo mundo que estava lá no dia a dia era pessoas de fora, que estava lá realmente para ajudar. Então foi o povo pelo povo. Inclusive eu tenho uma relação aqui, ó, desse grupo que você liderou lá. O Altair, né, que é de Campo Grande, está aqui falando com a gente. O Elisário Cleto, que é também de Campo Grande, um aposentado. Leandro Luiz, que é de Maracaju, engenheiro agrônomo. O Capitão Contar, que é de Campo Grande, né, o capitão do Exército. O Renato, que é de Brasília, empresário. Juliano Ferro, de Vinhema, prefeito. Anselmo Angelão, que é de Tabapuã, no estado de São Paulo, empresário. César de Lima, que é de Campo Grande, que é um mecânico náutico. Leandro Souza, também de Campo Grande, é motorista. O Pedro Henrique, de Teodoro Sampaio, no interior de São Paulo, é pecuarista. Braulio Alves, Teodoro Sampaio, também pecuarista. O Sérgio Lima, que é de Rosana, no interior de São Paulo, empresário. E ainda tinha a Renata Albuquerque, de Campo Grande, que é empresária. Além do Ronaldo Schmidt, de Coxim, também empresário. Ou seja, vocês reuniram, você conseguiu aí com o prefeito de Vinhema, com o Capitão Contar, que é também uma liderança, conseguiu reunir esses voluntários e foi tudo de forma muito organizada, né, pelo que você está dizendo. Nestor, só vou atualizar esse número. Nós tivemos 45 jet ski lá. Esses nomes que você mencionou aí são os nomes que vão estar no segundo passeio do Marco Zero aqui em Aparecido Taboado, e essas pessoas vão ser homenageadas na segunda-feira na Câmara dos Vereadores. Esses aqui fazem parte do grupo, mas tem mais então? Não, foram 45. Ah, tá. Então eu tive lá o pessoal do Goiás, eu tive o pessoal do São Paulo capital, eu tive o pessoal do interior de São Paulo, da Grande São Paulo ali, mas o total foram 45 jet ski com a minha equipe lá. Mas assim, esse trabalho ele começou voluntariamente lá por 2 jeteiros lá da cidade, que puxou à frente através dos vídeos dele, que a gente viu a gravidade do negócio e fomos lá compor essa equipe dos 2 jeteiros lá que iniciou. E aí teve outros jeteiros, como o Pedro Scooby, que é o surfista, foi com uma equipe grande, sim, também para lá, fez um trabalho fantástico.
E no longo desse trabalho, ninguém foi lá para pegar flash de nada, nós fomos realmente para trabalhar. E lá a gente viu o empenho de cada um e as pessoas mais afetadas começou carinhosamente a chamar a gente de anjos da água, de heróis. E isso nos enchia de vontade de salvar mais pessoas, porque a gente via aquele reconhecimento daquelas pessoas ali. Era um negócio muito gratificante de quando você pegava aquela pessoa, a pessoa não parava de te agradecer porque você tirou aquela pessoa daquela zona de perigo e você conseguia dar o mínimo para aquela pessoa de segurar a vida daquela pessoa. Então isso era muito gratificante, isso não tem preço que paga isso, aquela pessoa te agradecendo, te agradecendo, te agradecendo, e assim, o que eu falava, obrigado Deus por eu poder estar aqui, obrigado por eu poder estar aqui ajudando essas pessoas, porque eu fui, Nestor, a minha programação como toda era para ficar 10 dias, mas se tivesse que ficar até hoje, que eu tinha que estar em Aparecida amanhã, eu teria ficado. Só que eu fiquei 14 dias dentro da água. O 13º dia eu comecei a ter dificuldade para navegar porque a água começou a baixar rapidamente e ficamos felizes por essa água estar baixando. No 14º dia a gente já não conseguiu navegar como a gente estava navegando porque os obstáculos começaram a aparecer. Muito carro afundado, pilastra de concreto, porque lá tem umas avenidas que são os corredores de ônibus, então as pilastras de 1 metro, 1,5 metro começou a aparecer e ficou mais difícil da gente navegar. O 15º dia eu falei, vocês não vão mais para a água, porque eu não posso pôr a vida de vocês em risco. Então nós não vamos visitar os abrigos. Aí chegou as carretas do Mato Grosso do Sul, que nós tínhamos que entregar essas carretas do Mato Grosso do Sul. E a gente escolheu a dedo aonde a gente ia entregar essas carretas. E aí nós fomos mexer com a entrega dessas carretas. Sim. Mas o 15º dia eu já não deixei a equipe ir para a água para não pôr a nossa vida em risco. Por mais que desde o primeiro dia a gente estava correndo risco de vida. Mas... Volta aí. Eu fico tentando imaginar aqui. Mesmo que a gente fique pensando, é um filme, a gente vendo imagens. Essas imagens de vocês aí fazendo os salvamentos, navegando lá no Rio Grande do Sul. Mesmo assim, a gente não consegue chegar próximo do que vocês vivem, mas muito distante do que vocês vivenciaram lá. Eu penso que esse fato aí foi um marco na sua vida, na vida de todos que estiveram lá, e assim, virou a chave. Eu acho que mudou a sua vida daqui em diante, né? Nestor, eu já sou uma pessoa de não reclamar muito. Eu evito de reclamar. Mas assim, chegou um ponto que eu sou muito coração, eu comecei a pedir para Deus não deixar eu absolver aquela reclamação, aquela queixa daquelas pessoas, porque você ia pegar uma pessoa, ela falava assim, qual que é o teu nome? Altair. Você é da onde? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, obrigado por você estar aqui. Aí a pessoa começava a chorar e falava, tudo que eu construí no longo de 40 anos eu perdi, tá ali, ó. Eu imagino. Então assim, aquilo começou a mexer muito com o meu emocional. E eu comecei a deixar de ser coração e eu falei, eu vou ter que ser mais razão para mim poder aguentar isso. Então quando a pessoa vinha para o socorro, para mim poder prestar o socorro, eu falava assim, por segurança, a senhora senta, o senhor senta, vamos em silêncio até o ponto de apoio para mim poder me concentrar. Porque eu já não estava conseguindo produzir mais, porque aquilo estava mexendo muito com o meu emocional. Sim. E eu falei, eu vou ter que deixar de ser coração e ser razão nesse momento, para mim poder continuar avançando com os resgates. Porque é diferente você ver na televisão igual eu tô vendo ali agora, mas quando aquela pessoa chegava chorando para te abraçar e falava assim, tudo que eu construí eu perdi. E eu sei que a gente que trabalha, o tanto que é difícil você construir uma casa, o quanto é difícil você comprar um carro e do dia para a noite você perder tudo isso. Porque teve casa lá que foi destruída totalmente. Famílias perderam tudo, né? Tudo. Altair, só nos resta aqui te parabenizar você e esse reconhecimento por essa bravura aí. Vocês serão homenageados na Câmara, é isso que você disse? Aqui na Câmara dos Vereadores na segunda-feira. Legal, parabéns aí por essa iniciativa.